Esse vídeo aqui é exclusivo para você que não consegue perdoar o pai, a mãe, um irmão, uma irmã, um amigo que você tanto gostava, seu esposo, sua esposa e o pior de tudo, não consegue mais carregar esse fardo da culpa. Hoje nós vamos tratar de um dos temas mais polêmicos e complexos das relações humanas. Falar de perdão não é fácil por dois motivos. O primeiro deles é que nem todo mundo tem disposição para perdoar. Esse é um ponto. O segundo é que muitas pessoas ficam tristes, decepcionadas porque não foram perdoadas por aquilo que fizeram que machucou alguém. Você já deve ter ouvido algum tipo de história assim, ou quem sabe eu não estou aqui hoje colocando o dedo na sua ferida, hein? Quem sabe você não veio aqui no vídeo porque você está passando por esse tipo de problema. E isso é muito comum, não deveria ser, mas é. Quantas pessoas a gente não conhece? Quem sabe você, como eu um dia, já passei por esse problema de não perdoar, de não ser perdoado. E é sobre isso que nesse vídeo eu quero tratar com você. Hoje eu quero falar de pelo menos 4 coisas extraordinárias que o perdão promoveu na minha vida, na minha família. E eu quero compartilhar isso com você para que isso sirva de lição para você. Quem sabe você ainda não está de posse de vitória, quem sabe você não está vivendo ainda a plenitude da sua vida, não está tendo ainda a qualidade de vida, porque você ainda não acordou, não entendeu isso ainda. Então vamos lá. Qual é a primeira coisa importante, extraordinária que aconteceu comigo, que aconteceu na minha família, que foi promovido pelo perdão? Isso aqui é fundamental que você entenda e você vai passar por esse processo se sair desse vídeo hoje disposto a tomar essa atitude tão maravilhosa que é perdoar. É você tirar de você um peso gigante, tirar um peso enorme do seu coração, da sua alma. Deixa eu contar aqui uma história para você. Eu e Ruth, a minha esposa, que você viu aí na capa desse vídeo, nós passamos por um momento muito difícil. Fomos humilhados num ambiente onde a gente viveu, trabalhou, e fomos envergonhados. E isso machucou demais. Eu me recordo que teve um dia que numa reunião eu olhei para Ruth e as lágrimas desciam dos seus olhos. E ela olhou para mim e disse assim: eu posso falar? Eu disse: pode. E ela falou naquela reunião chorando, em lágrimas. Voltou para casa arrebentada. E quer saber de uma coisa? A partir daquele dia, eu e ela passamos por momentos difíceis e tivemos uma dificuldade muito grande para perdoar. Pelo contrário, a gente não conseguia ver uma foto, a gente não conseguia ver um vídeo daquelas pessoas que machucaram, que pisotearam a gente. E você quer saber de uma coisa? Quando a gente está nesse processo, você passa numa esquina e quem é que você encontra? A pessoa. É ou não é? Eu não sei se isso já aconteceu com você. Comigo aconteceu e Ruth várias vezes. Muitas vezes eu saía da igreja com ela, ia para um restaurante e de repente quem é que está lá? Ou de repente quem é que chegava lá? Quem é que aparecia lá? Esse pessoal que um dia pisou, machucou a gente, prometeram algo e não cumpriram, e isso deixou feridas abertas na gente. Mas veja, nós somos cristãos. E agora, como é que lida com uma situação como essa? E curiosamente, toda vez acontecia isso, até que um dia novamente eu saí de uma igreja e a gente foi jantar. Um casal nos acompanhava e quando chegou naquele lugar, quem é que está lá? Esse pessoal todo reunido. E eu disse: Ruth, hoje vai ser diferente. Hoje nós vamos quebrar todas essas barreiras. E quando aquele pessoal se levantou para ir embora, eu me levantei com Ruth, a gente foi ao encontro daquele pessoal. E eu me recordo como hoje.
Ruth não conseguiu jantar, você acredita? Ruth chorava do começo ao fim. Aliás, ela teve que ir no banheiro com a esposa de um amigo meu, desse casal que nos acompanhou na igreja, porque ela não aguentou. Quando a gente saiu daquele restaurante, ela entrou no carro chorando. Cheguei em casa e Ruth chorando, e eu comecei a ficar preocupado e eu perguntei para ela: Ruth, o que é que está acontecendo? Foi só por causa do encontro? Ela disse: não, Ibe, esse choro aqui é um choro de alegria. E eu disse: compartilhe comigo. Ela disse: Ibe, eu tirei um peso gigante das minhas costas. Ibe, você sabe aquela coisa ruim, aquilo que machuca você, aquilo que é um peso que você carrega sem ter forças para carregar? Esse peso, esse jugo foi arrancado hoje de sobre mim. Olha que coisa extraordinária. E não foi só ela. Eu também experimentei isso. Então esse foi o primeiro caso extraordinário que o perdão promoveu na nossa vida. Quem sabe você também não esteja passando por isso. Tem uma frase que eu sempre uso, que eu li isso em algum lugar e marcou muito a minha vida. Essa frase diz assim: não perdoar é tomar veneno esperando que o outro morra. Faz sentido para você? Não perdoar é tomar veneno esperando que o outro morra. E é isso que tem acontecido com muita gente. Ah, eu não perdoo. Ah, eu não quero saber dele, não quero saber dela. Só que isso está matando você. Isso está adoecendo você. Você está carregando um peso que você não está mais suportando. Então, a primeira coisa extraordinária que o perdão vai promover em você é tirar de você um peso que está sendo muito difícil de você carregar. Se prepare para chorar muito, mas chorar de alegria, porque você vai poder, respirar, ficar feliz de novo e vai até dizer: puxa vida, por que é que eu passei tanto tempo sofrendo com esse peso? A segunda coisa importante, extraordinária, magnífica, que o perdão promoveu na minha vida, e agora eu vou falar de mim, é que ele reatou laços que jamais deveriam ser partidos ou quebrados. Deixa eu contar um pouco para você da minha história. Eu já estou no rádio há mais ou menos 20 anos e eu, quando fazia jornalismo no rádio, estava tudo bem. Eu só dava notícia, terminava o programa, ia para casa resolver outras coisas, mas Deus começou a me levar para o campo da palavra, da mensagem, de pregar para pessoas. Só que eu tinha um problema. E que problema era esse? Eu tinha uma relação muito difícil, quase de distanciamento com a minha mãe. Imagina. E quando foi um dia, eu preguei uma palavra extraordinária sobre o amor. E me recordo como hoje, quando eu cheguei em casa, o Senhor falou poderosamente ao meu coração e disse assim: olha, Ibe, bacana a mensagem, hein? Você caprichou nos tópicos, muita gente foi abençoada, foi edificada. Só tem uma coisa: você não perdoou a sua mãe. Você quer saber de uma coisa? Isso veio como uma flecha aqui dentro do meu coração. Porque eu não conseguia aceitar a ideia de estar pregando, falando de amor, falando de perdão, quando eu tinha uma dificuldade muito grande de me relacionar com minha mãe, porque o casamento dela com meu pai não deu certo e eles se separaram. E nessa separação, meus irmãos acompanharam minha mãe e eu fiquei com meu pai. E por ter ficado com ele, começou a surgir algumas rusgas que não era para existir, né? E eu fui alimentando aquilo, até que quando eu comecei a ministrar, o Senhor começou a falar ao meu coração, dizendo: ei, você tem que corrigir sua rota nisso aqui. Você precisa entender que se você está falando de algo que transforma vidas, a primeira vida a ser transformada tem que ser a sua. A primeira vida que tem que ser mudada é a sua. Porque você não pode falar de algo que transforma pessoas se você ainda não foi transformado. E quer saber de uma coisa?
eu não resisti a isso. E me recordo como hoje que eu peguei o telefone e liguei para minha mãe. Ah, que dia maravilhoso. Que acontecimento extraordinário. Que coisa extraordinária o perdão promoveu naquele dia. Porque minha mãe chorava de um lado, eu chorava do outro, eu chorava daqui, ela chorava de lá. E hoje, graças a Deus, a nossa relação é a melhor possível. Quer saber de uma coisa? Se pelo menos dia sim, dia não, eu não falar com ela, ela já me cobra. Quer saber mais? Palavras que a gente nem utilizava, e isso acontece, não é? Como eu te amo, né? Você é importante para mim. Nada disso eu utilizava. E com o tempo, com esse feito extraordinário do perdão, a gente colocou isso no nosso vocabulário. Então hoje ficou muito normal para mim e para ela dizer: mãezinha, eu te amo. E ela dizer: meu filho, eu também te amo. E hoje nós estamos assim, ó, entrelaçados. Porque o perdão fez com que laços que jamais deveriam ser partidos, quebrados, reatarem novamente. Esta foi a segunda coisa extraordinária que o perdão promoveu na minha vida. Eu me recordo que eu conheci um amigo que ele não falava com o pai dele. Ah, como aquilo era terrível de se ver. Os dois entravam na mesma casa e o pai passava por ele. O filho não falava com o pai não falava com o filho. E quantas pessoas que estão vivendo isso? Quantas pessoas que um dia irão se arrepender por não terem ouvido a voz de Deus para perdoar, para se permitir ser perdoado? Quantas coisas boas você está perdendo? Já pensou? Esses anos todos, se eu continuasse alimentando essa coisa com a minha mãe, quanta coisa boa eu tinha perdido. Então, a segunda coisa extraordinária que o perdão promoveu foi reatar esses laços. E olha, eu vou dizer uma coisa a você. Hoje eu não tenho nenhuma dificuldade, nem para perdoar, nem de ser perdoado. Há um tempo atrás eu reuni meus filhos e fui pedir perdão a eles. Meus filhos já são adultos, né? Mas por quê? Porque em algum momento da nossa relação eu fui rude com eles. Eu fui bruto com eles. E aquilo Deus começou a trazer à memória, dizendo: olha, há algumas feridas que ainda precisam ser cicatrizadas. E eu marquei um jantar com os meus filhos e olha, o garçom chegou na mesa sem entender nada, porque estávamos ali de mãos dadas chorando na mesa. Mas foi um choro de alívio e eu sabia qual seria o final daquela história. Vidas saradas. Em terceiro lugar, a terceira coisa importante que magnífica, extraordinária, o perdão promoveu na minha vida é que ele me deu a autoridade que eu precisava para fazer o que eu faço hoje. Quem me escuta na Rádio Maranata todos os dias sabe que durante a manhã eu faço de 7 às 8 as Crônicas da Manhã e de 8 ao meio-dia a Supermanhã Maranata. E nesses dois horários nós temos ali praticamente quase 1 hora de mensagem. E eu sempre dizia para mim mesmo: mas Senhor, como eu falei para vocês aqui há pouco, como é que eu vou pregar para tanta gente? Como é que o Senhor me trouxe para esses veículos de comunicação tão grande aqui em Pernambuco e eu vou pregar para pessoas aquilo que eu não vivo? Mas quando eu resolvi perdoar e ser perdoado e viver essas coisas extraordinárias que só o perdão promove, hoje eu prego com tanta alegria, com tanta felicidade no meu coração, porque coisa boa é você não ser acusado na sua consciência, nem pelo diabo aqui no seu ouvido, que você está sendo um hipócrita, que você está falando de algo que você não vive. Isso é ruim demais, é ou não é? Você está chegando para os outros dizendo: olha, perdoe, viu? E em casa, alguém da tua família, um amigo está dizendo: você é um hipócrita. Isso não tem autoridade para falar desse assunto, não tem autoridade para falar de perdão, porque ele não perdoa ninguém.
Olha eu aqui, já procurei, já tentei me aproximar e ele não quer graça comigo. O perdão, ele te devolve a autoridade que você precisa. Hoje eu falo disso com muita autoridade e, acima de tudo, com a consciência, com a minha mente tranquila, com a minha alma em paz, em saber que eu posso falar de algo que eu estou vivendo na minha vida. Isso não tem preço, você concorda comigo? E em quarto lugar, perdoar é algo tão maravilhoso que eu me recordo que quando me debrucei sobre esse tema, eu fui fazer uma pesquisa e você sabia que cientificamente há pelo menos 7 a 8 benefícios que já foram descobertos pela ciência, oriundos, frutos do perdão? Por exemplo, pesquisadores americanos descobriram que quem perdoa tem menos risco de morrer de infarto. Olha que coisa fabulosa. Segundo lugar, quem perdoa tem mais imunidade. Vai ouvindo. Quem perdoa consegue dormir melhor. O sono é mais gostoso, é mais profundo. A ciência diz que quem perdoa tem menos, mas muito, muito menos problemas de sofrer de pressão arterial, seja pressão alta, pressão baixa. E isso faz todo sentido, por quê? Porque quem não perdoa tem que lidar muito com o quê? Com as emoções. E geralmente essas emoções são negativas. Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa que está sempre zangada, com raiva, guardando dentro de si traumas, problemas. Olha para alguém e diz: eu não vou com a cara dele. Olha para ela e diz: eu não vou com a cara dela. Tá sempre chateado, tá sempre revoltado, tá sempre reclamando das coisas. Você concorda comigo? Faz todo sentido para você? Mas eu quero finalizar esse vídeo falando para você que talvez tenha dito: Ibe, eu tenho facilidade de perdoar, meu problema é que alguém não me perdoou. Mas aí não há problema também. Porque se você tem um coração disposto a pedir perdão, mas alguém não perdoou você, fique tranquilo. A Bíblia fala que Deus olha aqui, ó, o nosso coração. Então, a partir do momento que eu procuro alguém e essa pessoa diz que não quer me perdoar, é um problema dela. Meu coração está em paz. Então, saia desse vídeo hoje entendendo que tudo isso pode ter feito até você chorar. Tudo que eu falei aqui pode até ter tocado você, mas tudo isso ainda é muito pouco. Saia daqui hoje determinado a dizer: eu vou perdoar. Eu quero que o perdão promova em mim essas coisas extraordinárias que Ibe já viveu e que muitas pessoas também já experimentaram. E eu peço algo muito importante a você. Você já passou por esse fenômeno? Você já viveu esses momentos extraordinários promovidos pelo perdão? Se já, deixa aqui embaixo nos comentários. Se não, coloque aqui também nos comentários qual é a dificuldade que você tem para perdoar alguém. Mas eu quero dizer algo muito importante para você. Avance. Quebre todas essas barreiras e você vai voltar aqui. E eu espero que você volte aqui nesse vídeo para dizer: Ibe, o perdão mudou a minha vida. Ah, como eu vou querer ouvir, ver seu comentário aqui embaixo desse vídeo dizendo: eu pedi perdão e o perdão também marcou a minha vida. Gostou do conteúdo? Conhece alguém que está precisando ser perdoado e perdoar alguém? Então, se gostou, se o conteúdo foi relevante para você, vai aqui abaixo, pega o link, coloca no grupo da família, manda para alguém que você tanto ama, espalhe esse conteúdo, porque com certeza mais pessoas serão tocadas por ele. Essa palavra não é minha, é uma palavra que vem de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Se possível, deixa o teu joinha. Se não é inscrito, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro.